Vamos iniciar a semana à luz do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje vamos falar do capítulo 26, Dei de graça o que de graça receber. Então, Jesus fala aqui, no item 3, as preces pagas. Então, aqui ele deixa bem claro a condição oferecida pelos escribas. O que eram os escribas? Os escribas hoje em dia seria chamado de professores. Como naquela época de Jesus, a grande maioria esmagadora das pessoas eram analfabetas. Então a instrução que eles tinham era através dos escribas. Os escribas tinham os seus interesses. A arrecadação dos impostos era toda distribuída por senadores, os próprios cobradores de impostos, o imperador e também os escribas levavam uma parte. Porque eles ensinavam ao povo o que eles queriam ensinar, de acordo com os interesses da elite do qual eles faziam parte. E quando se pedia uma prece, eles faziam longas preces, com palavras bonitas, e isso era cobrado, porque eles eram muito orgulhosos. Então, nos banquetes, sentavam sempre nos lugares privilegiados. Nas sinagogas, nas primeiras cadeiras. Tinham esse comportamento. E era eles que instruíam o povo. Então eles tinham grande credibilidade junto à sociedade daquela época. E o glamour, para eles, estimulava o seu orgulho. Falavam bem, grandes oradores, faziam preces como ninguém, só que vazias, sem sentimento, sem conteúdo nenhum. Então, Deus não precisa de palavras bonitas, nem longas preces. Apenas o que vai no coração de cada um. Dos bons sentimentos que cada um cultiva. Então, as pessoas eram iludidas pelos escribas, porque não tinham conhecimento. Era uma forma socioeconômica política de dominar o povo. Até nos dias de hoje se faz isso. Então esse processo acontecia naquela época e Jesus alertava para que tomasse cuidado com os escribas. Porque Jesus sabia o que eles faziam. Então, ele orientava o povo. Ele ensinava o Evangelho e esse povo era contraditório devido aos seus interesses. Jesus sempre dizendo, cuidado com os escribas. Eles falam bonito, usam palavras bonitas, sempre nos primeiros lugares. Eram respeitadíssimos na sociedade. Então, tudo era cobrado, de alguma forma, do povo que ali estava. Porque os impostos eram divididos com eles também, com a grande elite. Então, eles tinham os seus interesses. E tudo que eles faziam era de acordo com esse interesse. Não era pelo povo, mas sim por si próprio. Cobrava por aquilo.
Por quê? Se entendia que precisava de longas preces bonitas para se falar. Que assim Deus ia ouvi-los, porque eles sabiam falar. E aí nós voltamos a pensar sobre aquela história do José, que chegava na frente do altar e dizia: Jesus, eu sou o Zé, eu estou aqui. Só era a prece dele, que ele não sabia fazer prece. Então, ele punha no coração que ele era o Zé. E ele era atendido. Como qualquer um de nós não precisa de intermediário. É só a gente conversar com Deus, conversar com Jesus, como agora estamos conversando, dessa forma, de uma forma livre e tranquila. Deus vai atender, por quê? Todos nós somos filhos de Deus. Por que o intermediário? Por que ter que pagar algo que nós podemos fazer? Nós mesmos. Qualquer pessoa, seja lá qual for o seu grau de instrução. Inclusive os analfabetos, como tinha naquela época. Mas lá existia a manipulação, como a gente já mencionou. Então, tudo era cobrado do povo de alguma forma. Se não fosse dinheiro, era pela exploração, para que ele se rendesse àquelas pessoas e aceitavam a condição oferecida a eles. Então, é assim que acontecia naquela época. Por isso, Jesus repreendia para tomar cuidado com os escribas, porque nesse sentido o povo estava sendo enganado por eles. Então, a prece não precisa ser paga. Ela tem que ser feita de coração. E todos nós podemos fazer prece. Não importa a classe social. Até a criança pode fazer prece do seu jeito, com todas as suas limitações. Então, não é digno que nós cobramos por fazer prece, que é o tema A Preces Pagas. Até o próximo.